11h29, está na hora do Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, mais uma vez com a participação do meu amigo, médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERG, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. E junto, vou receber também a médica ginecologista e obstetra, doutora Célia Regina da Silva. Uma pergunta muito frequente pelos casais nos consultórios, quando enfrentam dificuldades para engravidar, é a seguinte: qual a diferença entre infertilidade e esterilidade? Por isso, para falar um pouco sobre esse assunto, vou receber, repito, o doutor Silvio e a doutora Célia. Vou começar com ele, que está aqui todos os domingos, né? Bom dia, bom domingo, amigão. Bom domingo, Heleno. Feliz de estar com a Célia aqui. E um assunto que tem a ver com a área dela, que recebe as pacientes e investiga, e com a minha área da endocrinologia, porque muitas das dificuldades que algumas mulheres encontram para engravidar é no campo da endocrinologia que a gente vai procurar tratar. Mas se você me permite, queria mandar um abraço para a Jorginete, para a dona Jaci, lá de Vila da Penha, 92 aninhos, de pura inteligência, lucidez. Eu tive o privilégio de conhecê-la essa semana, assim como o Marcos André com a filhota dele, Maria Luísa. E os parabéns de hoje, começando pela minha colega, doutora Mônica Cosenza, pneumologista, que aniversaria hoje. Ela é médica pneumologista, ela me dá todos os dados da Covid lá da tua região, daquele Centro Municipal de Saúde da José Higino. Ah, tá. Aumentou muito o número de testes positivos, segundo a informação da Mônica, que é uma colega nossa. E parabéns, Mônica, muita saúde, que o Papai do Céu continue te abençoando. Por último, mas não menos importante, em outro patamar, como diria o Ivan Vicente, meu papai, se vivo fosse, ontem teria feito 90 aninhos. Seu Giovanni, saudade imensa, mas a alegria de tê-lo tido como pai, o convívio pelas décadas, tudo que você me ensinou, jamais poderei pagar. E por último, a geração seguinte, a minha filhota Bruna, que dia 13 agora vai fazer aniversário. Tendo dado parabéns a essa turma, o time de futebol, eu queria pedir a Célia para ela começar, e para a gente fala, doutor Silvio, doutora Célia, professora da UFRJ, ex-vice-presidente do CREMERG, membro da Sociedade Médica do Estado do Rio de Janeiro, membro atuante da Associação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Eu vou parar por aí, porque senão ela não fala o que ela tem que falar. Célia, começando, seu bom dia, e explica o que é infertilidade e esterilidade. Onde coloquei na chamada do Face, é a mesma coisa, é diferente? Se é diferente, o que é que diferencia uma coisa da outra? Bom dia, Silvio. Bom dia, Helena. Bom dia, amiga. Regina Bom e dia, toda a doutora. família Tupi. É muito bom estar aqui nesse ano que se inicia. Silvio, infertilidade e esterilidade, as pessoas confundem realmente. A infertilidade é passível de ocorrer no homem ou na mulher em qualquer época da vida em fase reprodutiva, que, mediante uma consulta e orientação, uma boa pesquisa, é possível reverter o quadro e ajudar a essa mulher ou esse homem ou até o casal, que pensa-se muito na infertilidade como sendo da mulher, mas não. Nós temos que pensar que é algo do casal. Do casal. Metade dos casos parece que é do homem, metade da mulher, aproximadamente, do ponto de vista estatístico. Na realidade, 40% mulher, 30% homem e 30% ambos. Agora, esterilidade. Esterilidade é uma situação em que ou o homem ou a mulher não tem possibilidade, por vias naturais, de conseguir a gravidez. Então, hoje, nós temos possibilidade de ajudar essa pessoa, né? Então, a Célia, inclusive, trabalha muito próximo a colegas nossos. Vamos dar um abraço no Paulo Galo, que aliás, hoje é presidente da Associação Brasileira de Reprodução Humana. Ele dedica a vida dele exatamente a ajudar casais, porque, imagine, Eliano, você encontra a sua cara metade, aquela pessoa que você vai seguir na vida, evidentemente que pensando em constituir uma família, e eis que após 2, 3, 4 anos de casado, sem nenhuma medida de proteção, simplesmente não acontece a gravidez. Normalmente, isso é a regra, e como a doutora Célia acabou de falar, uma regra absolutamente equivocada. Todo mundo, a sociedade olha para a mulher. Tadinha, ela é seca.
né, falam umas coisas absurdas. Na verdade, o problema pode ser até do parceiro homem, pode ser dos dois, como a Célia falou. Célia, eu estou casado, já tenho 3 anos, não uso nenhuma proteção, minha mulher não engravida. Qual é a orientação que você vai dar num primeiro momento a esse casal? É muito importante que o casal saiba o seguinte: pensa-se, bom, eu não consigo engravidar, já tem mais de 1 ano, muitas vezes, como você colocou, até 3 anos, postergaram a investigação. É fundamental que esse casal passe por uma avaliação do ginecologista, e a reprodução humana assistida é um recurso em último caso. A maioria dos casos de infertilidade nós conseguimos resolver no consultório do ginecologista mediante uma boa pesquisa. 70% dos casos consegue se resolver no consultório. Pode ser uma alteração anatômica naquela mulher, um mioma, uma endometriose, que já tivemos oportunidade de falar aqui. Ela pode ter alterações hormonais, muitas vezes a obesidade atrapalha. Aquela mulher que tem síndrome de ovário policístico tem períodos anovulatórios. E essa mulher normalmente está acima do peso. Exatamente. Então, mediante a correção desses fatores, e um outro fator muito importante que pode ocorrer tanto na mulher como no homem, que são as infecções silenciosas. Essas infecções silenciosas diminuem a qualidade e a função dos espermatozoides, atrapalhando esse homem. Assim como pode levar a uma obstrução tubária na mulher, e é silencioso, ela não tem dor. Então, mediante uma boa investigação, faz essas correções e só em último caso ela passa para a reprodução assistida. Helena, você sabe qual é o nome dessa infecção tubária crônica? E a clamídia é uma causa muito comum disso, Neisseria também. Salpingite. A salpingite, ela provoca uma inflamação na trompa, e a trompa nada mais é do que um túnel. É um caminho por onde o óvulo é levado até o útero. Nesse caminho, eventualmente, pode se encontrar com o espermatozoide e ser fertilizado. Continua o caminho dele para o útero e lá vai ocorrer o que a gente chama de nidação. Porém, se a trompa tiver com o seu caminho obstruído devido a esse processo inflamatório, nananina não. O espermatozoide não tem passagem para encontrar o óvulo. Então, é uma causa importante e passível de ser corrigida por um defeito anatômico. Eu tenho defeitos anatômicos embriológicos do útero. Útero bicorno é aquele útero que tem uma porção dele dividida ao meio. Então, 2 cavidades dentro do mesmo útero. Eu tive uma paciente que era engraçado. Ela ficou casada há muitos anos e ela não engravidou. Num outro casamento ela engravidou. O problema do primeiro marido não, era a questão do ato sexual em si. Provavelmente o ato sexual no segundo casamento permitiu a penetração do esperma pela cavidade uterina, que era maior, o que não aconteceu no primeiro casamento. Entendi. Então você vê quantas situações devem ser avaliadas pelo médico antes de declarar aquele casal infértil, porque infértil é aquele que está totalmente impossibilitado de conceber, de garantir a reprodução. Esse vai ser encaminhado para a reprodução assistida, que pode ser in vitro, pode ser em vivo, pode ser útero de aluguel, enfim, isso aí a Célia conhece muito mais do que este mero endocrinologista e curioso da clínica. Fala, Célia. Tem uma situação muito especial que eu já vivenciei no dia a dia do atendimento ginecológico. Uma cliente que nós fizemos toda a investigação dela, do marido, e depois de consertarmos várias situações que estavam ali presentes, o casal veio para a consulta final para que eles pudessem tentar a gravidez. Aí ele virou para mim e disse assim: doutora, ela já falou que nós estamos casados há 5 anos e eu nunca tive uma relação sexual plena com ela? Como assim plena? Ela tinha o que nós chamamos de vaginismo. Ou seja, ela tinha uma contração tamanha na vagina que não permitia a penetração do pênis. Então, como aconteceu essa gravidez? Entendi. E aí, com isso passou, e é muito importante, a nossa querida Ana Queiroz, que hoje não está podendo estar aqui conosco, ela participou diretamente desse caso e conseguimos. Esse casal teve uma filha linda
e ela conseguiu corrigir. São questões psicológicas que fazem com que a mulher tenha esse bloqueio para o ato sexual. Entendi. Então, isso é um dado que psicológico que tem que ser corrigido também. Agora, tem que saber como lidar com a situação, porque a gente tem notícias de que os casais até se separam, as pessoas se separam porque não conseguem engravidar, isso gera um desgaste no dia a dia e acaba levando até a separação mesmo, né? Com certeza. Então, a condução, eu recomendo, aquele casal que pensa na gestação, não espere 3 anos, 4 anos, não. 1 ano de tentativa, faça uma procura de todo o protocolo de investigação para a gravidez. Isso se essa mulher estiver até 35 anos. Porque depois de 35, ela diminui muito a taxa de fecundidade. E aí, nós temos que fazer uma procura e uma investigação mais rápida. Nos 6 meses de tentativa já é para começar toda a investigação, não é para postergar. E cada vez mais as mulheres estão tentando engravidar mais tarde, por questões profissionais. Sim. E isso não é bom para a mulher, para a vida reprodutiva, ainda que hoje tenhamos recursos. E outra pergunta que eu ia fazer, doutor Silvio, a doutora Ana, infelizmente não pôde estar aqui com a gente, né? É como lidar com essa situação no dia a dia, né, doutora? Porque é difícil, né? Em primeiro lugar, é difícil para nós mesmos, né? Independente da questão de sermos médicos, lidarmos com algumas situações. Eu costumo dizer que a questão do sexo, da relação sexual, da atividade sexual homem e mulher, ela reside muito mais na cabeça da pessoa do que propriamente no aparelho reprodutor. Né? A questão da mente da pessoa está preparada para isso. Helena, não adianta. Você está com alguma dificuldade emocional, pode ser até dificuldade financeira. Como ter uma atividade sexual normal? Você está hoje em dia vivendo, e eu tenho presenciado isso na minha prática clínica cotidiana, momentos atípicos da humanidade. A gente parou de levar a vida normal, por mais que a gente tente manter o serviço de saúde presencial com todos os cuidados de afastamento, mas a nossa relação interpessoal, ela está diferente. Como conseguir manter tranquilidade, a gente poder levar dentro das nossas casas uma atividade como era no passado? Isso tudo gera muita tensão. As pessoas ficam com medo de procurar assistência médica, e a doutora Célia, como sempre, muito feliz de dizer que, se há o interesse, a precocidade com que o tratamento é procurado é fundamental em relação à taxa de sucesso. Quanto antes se procurar resolver o problema, maiores as oportunidades de você ser bem sucedido nele. E lembrando que ter um filho não é um fim de um casamento, não pode ser o fim, a finalidade do casamento. É uma consequência natural. E existem várias formas da gente conseguir esse tipo de objetivo. Célia, uma questão, né, que afeta diretamente os homens, e é importante que o serviço de saúde é dirigido à família tupi. Por exemplo, a questão da cachumba como uma causa, eu diria que principalmente de esterilidade no homem. Ele não consegue produzir espermatozoides porque ele pode ter aquilo que a gente diz na gíria, cachumba desceu. Na verdade, ela sai das glândulas parótidas e vai para outra glândula, que é o testículo. Lá provoca uma inflamação que destrói as células responsáveis pela produção de espermatozoides. Esse indivíduo não consegue produzir espermatozoides. Tem uma vida sexual normal, porém ele não produz espermatozoides. Isso ocorre, veja bem, família tupi, quando a parotidite epidêmica, o nome técnico da cachumba, ocorre em indivíduos do sexo masculino, obviamente, depois da adolescência. Quando ocorre na criança, mesmo que eventualmente vá para o testículo, não costuma gerar nenhum problema. Após a adolescência, com as células totalmente maturadas, prontas para produzir o espermatozoide, a destruição dessas células é uma causa importante. E eu costumo dizer o seguinte, gente, as mulheres que se submetem a uma investigação diagnóstica para infertilidade, elas se submetem, né, Célia, a uma série de exames. Sem dúvida. Exames de imagem, ressonância disso. Tem um exame, viu, Heleno, que é a histerosalpingo
salpingografia. Que isso? Repita. É ístero de útero, salpingo de trompa. Você faz um exame contrastado, e hoje nós temos exames mais modernos, mas na minha época de medicina do passado, era um exame frequentemente feito que dava muita dor na hora da mulher fazer. E o único exame que a gente pede para o homem para avaliar é um espermograma. Moleza, né? Pois é, temos várias piadas a esse respeito, mas eu conto depois. Mas de qualquer maneira, o homem se recusa a fazer. Gente, como se a falta de espermatozoides diminuísse a masculinidade dele. É o mesmo caso do toque retal, não aumenta nem diminui, gente. Isso. É um exame que é importante, muitas vezes poupa a sua parceira, a mulher da sua vida, de se submeter a uma série de exames que são difíceis de serem feitos, que são caros, e a gente tem 30% dos casos, como a Célia falou, está aí resolvido o problema, poupando e tendo tratamento, porque tem tratamento, doutor Silvio? Tem. Célia, continue falando, porque o assunto é vasto. Antes de falar do tratamento específico do problema... Depende da causa. Repito, a doutora Ana não está aqui, eu queria abordar esse tema também. Você tem competência para isso, doutora. Em que casos é necessário o auxílio de um psicólogo? Todos. Ele já respondeu por mim, mas é verdade. Normalmente é encaminhado para o psicólogo. Normalmente é encaminhado, e eu tenho a felicidade de ter no meu consultório nutricionista e o apoio psicológico, que é, no caso, a Ana Queiroz, que acompanha tanto na UFRJ, assim como no meu consultório, meus casos. Certo. E esse é o grande diferencial. O sistema límbico, que é uma areazinha que nós temos aqui no cérebro, que conduz todas as emoções, a oscilação de emoções, e como o Silvio já disse, nós estamos vivendo um tempo de turbulência frente a tudo que existe hoje no mundo. Então, tudo o que ocorre que leva à ansiedade, mais essa ansiedade de querer engravidar e não conseguir, influencia diretamente nos hormônios cerebrais que levam ao funcionamento ovariano. Entendi. Então, é fundamental a parceria com alguém que dê o apoio psicológico. Por melhor que seja o médico e que tenha toda uma abordagem e uma integração, relação médico-paciente da melhor qualidade, esse apoio é fundamental. Agora, esse nosso papo aqui hoje rende muito, porque Silvio acabou de colocar uma situação da parotidite, que é a cachumba, mas tem os homens relativamente jovens com câncer de testículo e outras situações Seminoma. Que levam... Tem que operar, tira o que testículo, levam à azoospermia, ausência de espermatozoides, e hoje esse homem tem possibilidade através da espermodoação. Mulheres também têm possibilidades através de ovodoação. Nós temos casais homoafetivos, e aí nós podemos falar sobre a barriga solidária, que é o útero de substituição. Eu estou aqui pincelando vários temas para voltar aqui. O Cremerge, inclusive, tem que dar autorização. Nós, essa semana, inclusive, demos autorização a um casal homoafetivo que solicitou uma barriga de aluguel, já a pessoa, obviamente... Solidária, né? Aqui não se aluga. É solidária. Não é aluguel porque não tem dinheiro envolvido. É apenas uma pessoa que se dispôs a desenvolver um útero fertilizado por um dos indivíduos dessa relação. O Cremerge avalia, isso é avaliado seriamente, né? Todos os aspectos envolvidos, e a gente dá ou não autorização. Nesse caso foi dado. Então existem vários recursos. E aquilo que a gente fala, né? Aquela velha história, minha filha engravida logo, prende esse homem. Ninguém fica preso a um casamento por causa de filho. Pelo amor de Deus. Então essas coisas pertencem a mitos do passado. Isso aí. A relação, ela é construída no dia a dia, numa relação franca, honesta, aberta, homem e mulher, de parceria e camaradagem. O filho, quando ocorre, é uma consequência dessa relação. Não é nunca uma finalidade em si. E as pessoas ficam muito agitadas. Com relação ao tratamento, Célia, evidentemente, tem muito mais condições de falar, mas eu de antemão já digo, vai depender, evidentemente, do que estiver causando a dificuldade. Então vamos, para encerrar, falar do tratamento rapidinho, doutora, por favor. O tratamento vai depender de cada caso, né? Se é caso anatômico, correção cirúrgica, se for algum quadro de infecção na mulher ou no homem, o tratamento adequado com antibiótico. Não é um tratamento curto, muitas vezes pode levar até 3 semanas de uso de antibióticos, dependendo de cada caso. O tratamento hormonal pode ser
ter uma necessidade e, enfim, eu acho que a grande preocupação é começar o mais precocemente possível. Lembrando da endometriose também, que é silenciosa, que pode levar à infertilidade. Além disso, eu acho que em outro programa nós podemos falar da situação da esterilidade, que falamos pouco, que são aqueles casos em que a mulher, por exemplo, pode ter necessidade de uma barriga solidária. Ela teve que fazer uma retirada do útero precocemente. Então, todos esses casos, nós podemos dar um norteamento na próxima conversa de como proceder, para que essa mulher não perca a esperança de ter um filho futuramente. Né? E os casais homoafetivos também. Perfeito. Doutor Silvio, o assunto para a semana que vem está decidido ou a gente vai, durante a semana, resolver? Não, na verdade, a Regina está querendo que a gente fale sobre a nova cepa do SARS-CoV-2, o Ômicron. Sugestão da nossa produtora, Lelê. Na verdade, a gente vai falar um pouco sobre Covid-19, essa nova cepa. O que a gente está percebendo, eu já me adianto, é que ela é altamente contagiosa. Portanto, se você estiver, a família Tupi, com sintomas gripais, coriza, dor de garganta, tosse seca, febre, dor de ouvido, fique em casa. Fique em casa, nada que um analgésico, e procure fazer o teste. E mantenha-se isolado, inclusive das pessoas da sua casa, porque há uma variante que dissemina rápido. Eu quase acabei o programa domingo que vem. Até domingo que vem, uma semana abençoada. Papai lá em cima, parabéns. Minha filhota Bruna, Mônica, parabéns. Feliz aniversário para vocês. Ok, doutora Célia, obrigado mais uma vez pela participação. Vamos marcar uma outra data para falar sobre o que ficou faltando, né? Não é? O assunto é extenso. Em fevereiro. Um ótimo domingo. A Célia vem e fala. Ok. Um ótimo domingo para a família Tupi. Um beijo para todos e obrigada. Obrigado você pela participação, minha amiga, doutor Silvio. Até domingo que vem. Até. Show do Heleno Rotai.